Queridos, a gente está retomando nossa série em Gênesis. Nós paramos, antes da minha viagem, no início do capítulo 6 de Gênesis, onde o texto nos diz que naqueles dias existiam os filhos de Deus e as filhas dos homens, e nós estudamos aquele texto e vimos como no versículo 5, o texto nos diz que o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. No versículo 7, Deus diz: farei desaparecer da face da terra o homem que eu criei. Mas então, no versículo 8, o texto nos diz: a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Essa palavra benevolência, uma das outras traduções possíveis para ela, e ela é traduzida assim muitas outras vezes no Antigo Testamento, é graça, favor. A Noé, porém, o Senhor demonstrou favor. E então, o texto que está diante de nós nesta noite, ele começa no versículo 9, dizendo: essa é a história da família de Noé. Por 10 vezes no livro de Gênesis, você vai encontrar essa expressãozinha: esta é a história. Essa aqui é a terceira vez. Esta é a história da família de Noé. E o texto começa nos dizendo que Noé era homem justo, íntegro. Ele andava com Deus. Essa é a primeira vez que a palavra justo aparece em toda a Bíblia. A palavra sadik. E Noé é apresentado aqui como alguém que ouve a voz de Deus e ele crê no Deus que fala com ele. Noé é alguém que está disposto a seguir a Deus. Assim como o seu antepassado, você vai se lembrar lá em Gênesis capítulo 5, que nós fomos apresentados a um homem chamado Enoque. Lembra de Enoque? Enoque andou com Deus. O texto diz lá em Gênesis capítulo 5, se eu não me engano, versículo 32. Noé é descrito aqui também como alguém que andava com Deus. Mas é interessante como Deus não é escravo das nossas ações. Enoque andou com Deus e o texto nos diz que ele já não foi mais encontrado, porque Deus o tomou para si. Noé andou com Deus e Deus mandou ele trabalhar como carpinteiro por 120 anos. Eu fico imaginando Noé pensando assim: puxa Deus, mas meu tataravô andou com o Senhor e o Senhor levou ele para si sem morrer, não é? E eu aqui tenho que construir essa arca. Mas, queridos, o ponto aqui não é mostrar que Noé obedecia a Deus de forma perfeita. Ele não o fazia, e isso fica claro mais para frente no texto. Mas o ponto aqui é mostrar que a fé de Noé o fazia nadar contra a correnteza. Fazia com que Noé fosse diferente, vivesse uma vida diferente, porque a fé de Noé estava em Deus. O deleite do coração de Noé estava em Deus, no seu relacionamento com Deus. E isso fazia de Noé alguém totalmente diferente do mundo da sua época. De fato, o autor de Hebreus, milênios depois, apresenta Noé da seguinte forma, lá em Hebreus capítulo 11, versículo 7. O autor de Hebreus diz assim: pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, vai chover, Noé, vai ter um dilúvio global. Quando avisado dessas coisas, movido por santo temor a Deus, ele construiu uma arca para salvar sua família por meio da fé. Ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Perceba algumas coisas importantes aqui no texto comigo. Primeira delas, a justiça de Noé não era de Noé. A justiça de Noé era uma justiça herdada.
Uma justiça herdada. Ele herdou, ele recebeu essa justiça de Deus. Por causa da graça de Deus, por meio da fé, Noé pôde ser declarado um homem justo. Esse era Noé. E como era o mundo no qual Noé vivia? Nós já vimos no versículo 5, lá de Gênesis 6. Um mundo onde a perversidade tinha aumentado na terra. E olha essa expressão, toda a inclinação dos pensamentos do homem era sempre e somente para o mal. Sempre e somente. Não era de vez em quando. Não haviam exceções. A mente do homem se tornou uma mente perversa, inclinada para o mal. Agora veja os versos 11 e 12. No verso 11 diz assim: ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violências. A palavrinha corrompida, uma outra tradução para ela é podre. A terra estava podre, inutilizável. Ela havia deixado de cumprir o papel para o qual ela havia sido criada. E ela estava podre diante dos olhos de Deus. Diante dos olhos de Deus. E aqui é um contraste, queridos, com Gênesis 1:31. Lembra quando Deus termina a criação e Ele olha para toda a sua criação, e o texto lá em Gênesis 1:31 nos diz que Deus olhou e Ele viu que tudo que Ele criou e tudo que Ele criou era muito bom. Agora Ele olha e diante dos olhos de Deus, a terra está podre, ela fede, ela está tomada de violência. Por quê? Porque toda a humanidade havia corrompido a sua conduta. A humanidade havia corrompido a terra. A terra estava podre, porque a humanidade estava podre. Seus pensamentos eram sempre e somente para o mal. Como era isso? Como é que era isso na prática? Como era isso que a humanidade tinha os seus pensamentos sempre e somente para o mal? Bom, o nosso Senhor Jesus Cristo nos fala como era isso. Lá em Mateus 24, Jesus fala sobre os dias antes do dilúvio. E lá em Mateus 24, no versículo 38, Jesus diz assim: pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Qual era a vida desse povo? Qual era a podridão desse povo? Qual era a inclinação desse povo sempre e somente para o mal? Talvez você vai dizer: pastor, mas qual é o problema? Comer, beber e casar? É esse o problema? Queridos, Dr. Lloyd Jones explica da seguinte maneira isso. Ele diz assim: você vê o que Jesus está aqui descrevendo? Essa é uma visão puramente materialista. Comer e beber, casar e dar-se em casamento, esta é a única vida, este é o único mundo. Então, vamos tirar o máximo proveito disso. Vamos viver para isso inteiramente. Não fale sobre Deus, não fale sobre a eternidade, não fale sobre a morte, não fale sobre julgamento. Apenas viva para o presente, para o prazer, para a felicidade. Queridos, essa é uma vida vivida no aqui e no agora. Essa é uma vida vivida para satisfazer os nossos sentidos, satisfazer nossa visão com belas paisagens, satisfazer nosso olfato com deliciosos perfumes, satisfazer nosso paladar com os melhores sabores, nossa audição com as melhores apresentações musicais, satisfazer o nosso tato com as melhores relações. Vamos gastar nosso tempo e nosso dinheiro nisso. Vamos investir tudo o que temos em nosso conforto, no nosso prazer. Vamos nos dopar com comidas, com bebidas, com viagens, com novas aquisições. Vamos ser felizes hoje, porque hoje é tudo o que existe. Era assim que viviam as pessoas antes do dilúvio. Queridos, eu não quero fazer uma aplicação direta, eu vou deixar isso para você fazer na sua própria vida.
Mas a maneira como se vive hoje não é bem semelhante a essa? Não é essa a mensagem pregada pelos TikTokers, pelas novelas, pelos editoriais dos jornais, pelas séries, pelos YouTubers, por muitas músicas, por muitos pastores? Deus tem o melhor para você, siga o seu coração, Deus vai te fazer prosperar, é a sua melhor vida aqui e agora, a sua melhor versão. Será que a maneira como você está vivendo hoje é muito diferente dos dias de Noé? Qual é a diferença? O evento que você frequenta no domingo à noite? A esmola que você paga para a igreja na tentativa de aliviar a sua consciência? Qual é a diferença? Queridos, fato é que era assim que vivia a população da terra nos dias de Noé, de forma materialista, como se tudo que existisse fosse a matéria, como se Deus não existisse, ou se Ele existisse, não importasse. Mas, queridos, Deus existe. Deus existe. E qual é a reação de Deus diante da indiferença de suas criaturas para com o Criador? Qual é a reação de Deus quando pregado sobre o fato das pessoas estarem nem aí para Deus, as pessoas continuarem nem aí para Deus? Qual é a reação de Deus em relação a isso? Verso 13. Deus disse a Noé: eu darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Queridos, a gente precisa lembrar, o povo de Israel está recebendo das mãos de Moisés o livro de Gênesis. E eles estão recebendo esse livro enquanto eles estão diante da terra prometida, esperando o momento de adentrar essa terra, uma terra habitada, e a qual Deus mandou eles entrarem, tomarem posse dessa terra e matar todo mundo que está lá. O relato de Gênesis aqui, ele quer mostrar de forma clara para Israel que Deus é o Deus criador dos céus e da terra. E esse Deus, ele não tolera o pecado. E ele tem o direito de punir a rebeldia e a obstinação de todas as suas criaturas. E é por isso que no verso 17 Deus repete: eis que eu vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá. Olha que aviso, queridos. Olha que aviso sombrio. Deus avisa que Ele vai destruir toda a terra por meio de um dilúvio. Deus aqui está alertando a sua criação para o fato de que o pecado deles atingiu um novo patamar de perversidade e que Ele não irá mais tolerar essa perversidade. Ele vai destruir toda a terra com um dilúvio global. Veja, queridos, a seriedade com que Deus lida com o pecado. Deus está dizendo que Ele vai enviar de forma ativa, não de forma passiva. Ele vai fazer um dilúvio, por meio do qual Ele iria matar todo ser que tem fôlego de vida. Todos os seres humanos, homens, mulheres, crianças, idosos, todos os animais terrestres, todas as aves. Ele iria matar tudo. Às vezes a gente não para pensar na gravidade do que Deus está fazendo aqui. A gente coloca uma arca de Noé bonitinha na classe das crianças, né? Como se fosse um símbolo assim, de um negócio bonitinho. Talvez seja o maior juízo de Deus até aqui. Deus é um Deus santo. Deus não passa pano para o pecado, Ele pune o pecado com justiça. Lembra de novo, queridos, Moisés está apresentando a Deus para o povo que foi tirado do Egito, que está prestes a entrar na terra prometida para viver como povo escolhido de Yahweh, o Deus de Israel.
Deus está se apresentando aqui, nessa noite, hoje, para você, como um Deus justo, como um Deus santo, um Deus que pune o pecado, que não tolera que as suas criaturas vivam como se ele não existisse, que não tolera o mal, mas pune de forma justa o pecado. Como é que você recebe isso? Como é que você lida com esse texto? O que esse texto causa em você? Será que você está tão entorpecido com essa vida materialista que você ouve isso daqui e continua entorpecido? Continua indiferente? Como é que você lida com o fato de que existe um Deus, Criador dos céus e da terra, que não tolera o pecado, que não tolera que a sua criatura o ignore, mas que de maneira justa pune o pecador? Boa notícia, queridos, é que Deus não é apenas justo. Ele continua se apresentando e no versículo 18 ele diz assim: mas com você, está falando com Noé, estabelecerei a minha aliança. E você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Qual caráter, qual faceta do caráter de Deus está sendo apresentada aqui? Primeiro, que esse Deus é um Deus de graça. Lá no verso 8, nós lemos que a Noé, porém, o Senhor mostrou graça. Noé não merecia ser salvo. Noé não era perfeito diante de Deus. Noé não merecia receber graça e misericórdia da parte de Deus. Mas Deus graciosamente escolhe Noé. E do meio de toda a humanidade, Ele salva Noé. O versículo 18 apresenta também o caráter, a faceta do caráter de Deus, de que Deus é um Deus fiel. Deus havia feito uma promessa a Adão e Eva, dizendo que por meio da descendência da mulher, ele venceria a morte e o pecado. Se Deus destruísse toda a humanidade e não tivesse um remanescente, não salvasse um remanescente, a sua promessa teria falhado. Mas Deus é fiel. E Ele decide continuar o cumprimento da sua promessa, agora através de Noé e da família dele. Deus é um Deus fiel, um Deus que cumpre a sua promessa. Deus irá punir o pecado, mas enquanto Ele pune o pecado, Ele também demonstra graça e fidelidade, salvando Noé e sua família. Não por mérito deles, isso vai ficar bem claro mais para frente no texto, mas por pura graça de Deus. Graças a Deus, né, pastor? Salvos pela graça. Salvos pela graça, podemos agora então viver como for. Noé vai entrar na arca, mas cadê a arca? Olha para o verso 14. Deus vira para Noé e ele diz assim: você, porém, você fará uma arca de madeira cipreste. Divida em compartimentos, revista de piche por dentro e por fora, uma arca de 135 metros de comprimento, maior do que um campo de futebol, 22 metros e meio de largura, 13 metros e meio de altura. Você vai fazer ela com um teto com um vão de 45 centímetros, você vai colocar uma porta lateral, vai ter 3 andares nessa arca. Você vai fazer entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande, de cada espécie de animal pequeno, que se move rente ao chão, virá um casal a você, para que sejam conservados vivos. E armazenem todo tipo de alimento, para que você e eles tenham mantimento. Você entendeu o tamanho dessa arca? 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura, 13 metros e meio de altura, de madeira, sem ferramentas elétricas, sem ajuda, sozinho. Essa era a ordem de Deus para Noé. Fácil?
sem ajudantes, sem ferramentas elétricas, sem ter chovido na terra, muito provavelmente, com uma vizinhança violenta e zombadora. Fácil. Essa era a ordem de Deus para Noé. E o que Noé fez? Olha para o versículo 22. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Você percebe a ênfase que o autor bíblico está dando aqui no texto? Noé fez tudo exatamente como Deus lhe havia ordenado. Ele não alterou o projeto, ele não olhou para o projeto e falou assim, acho que não precisa ser tão grande assim, ou talvez possa ser um pouquinho mais largo do que comprido, 3 andares eu acho que não vai ficar legal, vou fazer 2 andares, pé direito mais alto. Não. Noé obedeceu à ordem de Deus. Noé foi salvo, queridos, pela graça, por meio da fé. Mas o apóstolo Tiago, milênios depois, nos ensinaria que a fé sem obras é morta. A fé que salva é a fé que gera obediência. Se a sua fé não te leva a viver em submissão e obediência a Deus, a sua fé é uma fé morta. Você não entendeu quem Deus de fato é. Você está tão perdido quanto os que negam a existência de Deus. Dizer que crê em Jesus, queridos, até o Neymar diz, mete uma cruz no pescoço e chega na Arábia Saudita como cristão, bota um 100% Jesus na testa. Mas uma fé que não gera submissão a Jesus é uma fé morta. O chamado de Deus para você e para mim, queridos, é arrependa-se e creia na pessoa e na obra de Jesus. Porque quando isso de fato acontecer, sua vida será outra, será radicalmente outra. Haverá mudança na sua vida, será visível essa mudança. Você vai ser diferente das pessoas ao seu redor. Lá foi Noé, 120 anos, construindo a arca. E enquanto ele construía a arca, ele pregava a justiça de Deus. E as pessoas passavam, as pessoas zombavam de Noé, e ele continuava obedecendo a Deus. E enquanto ele obedecia, a obediência dele condenava a humanidade. Até que Deus vem de novo. O texto não diz se Deus veio falar com Noé de novo enquanto ele construía a arca. O texto é silente em relação a isso. Talvez ele tenha vindo, mas o texto não nos diz. Talvez Noé tenha passado 120 anos sem ouvir de novo de Deus, só obedecendo. Não caiu uma gota do céu. Todo mundo tirando sarro da cara dele. E ele obedecendo. E ele obedecendo. E ele obedecendo. Deus volta. 120 anos depois. Faltando 7 dias para o dilúvio, Deus fala com Noé. Capítulo 7, versículo 1. Então o Senhor disse a Noé, entra na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nessa geração. Leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro, que é importante lembrar, talvez você aprendeu que foram só 2 casais de cada animal, 7 casais dos animais puros, 2 casais dos animais impuros, macho e fêmea, Deus reforçando a ordem criacional, eu criei macho e eu criei fêmea, leve macho e fêmea. E leve também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-los em toda a terra. Daqui a 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. E farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que fiz. Você consegue imaginar esses 7 dias dentro da arca? 7 dias dentro de uma arca, com um monte de bicho fedido. E nada acontece. Eu fico pensando nas pessoas passando, zoando Noé, falando, criou um zoológico.
As pessoas passando e falando para o filho de Noé, Sem, para com essa maluquice do seu pai. Para com isso. Vai ter uma festa hoje, bora. Bora. O pessoal vai fazer uma viagem de Velociraptor. Vamos. Larga dessa maluquice. E Noé, o que fez? Verso 5. Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Dentro da arca, obedecendo tudo, exatamente como o Senhor lhe tinha ordenado. Sabe por quê, queridos? Porque Noé entendeu quem Deus é. Noé entendeu quem Ele é. Noé entendeu que só existe um Senhor, tanto do macro, do universo, quanto do micro, da vida dele, individualmente. E sabiamente, Noé se submeteu ao Senhor do universo, obedecendo com profunda gratidão e reverência às ordens do Criador. Vou explicar um pouco disso para a gente. Olha essa frase, esse parágrafo. Algo novo surgiu. A imaginação, a mente, o pensamento, o coração estão diminuindo. A música é degradada. Está se tornando primitiva e sugestiva. Não é mais tão limpa quanto antes. Tudo é pervertido e distorcido. Está acontecendo na literatura, está acontecendo na arte. Compare a arte de 100 anos atrás com a de hoje. O que é essa novidade que chegou? Não é porque a imaginação, a mente e o coração estão se tornando maus continuamente. Você concorda com essa análise dos nossos dias? Só que essa análise ela foi feita em 1955 por Martin Lloyd Jones, um dos maiores pregadores do século XX. Queridos, a sociedade em que eu e você vivemos conseguiu ir para mais fundo no poço ainda. A gente está cavando, não para. A gente não para de cavar. Nós vivemos dias em que é quase impossível assistir um filme, uma série, sem que o pecado seja celebrado. Não é tolerado, é celebrado escancaradamente. Seja através de um adultério pelo qual no filme é até torcido por ele. Seja através do sexo descompromissado, seja através da trapaça, seja através do materialismo ou do homossexualismo. Nossas músicas, se Lloyd Jones visse nossas músicas. Elas são primitivas e sugestivas. O sertanejo emascula nossos homens, fazendo com que eles se tornem uns babacas. O funk torna nossas meninas em objetos a serem usados e descartados. A verdade é relativizada. Crianças são convencidas de que devem mutilar seus corpos para expressar uma pseudo-identidade sentida. As igrejas estão virando clubes. As pregações, palestras motivacionais para te ajudar a ter a sua melhor vida aqui e agora. Tudo isso enquanto todos seguem entorpecidos em redes sociais, em jogos online ou em noticiários sobre política, achando que vão mudar o mundo assistindo a Jovem Pan. O Senhor Jesus Cristo, falando sobre os dias de Noé, ele diz, pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Meu amigo, minha amiga, acorde enquanto há tempo. Quando Jesus voltar, vai ser tarde demais para você. Assim foi para os dos dias anteriores ao dilúvio. Talvez você tenha visto tudo isso, essa descrição, e você continue entorpecido, indiferente, achando que isso só se aplica para os outros. Deixa eu te dizer uma coisa com todo amor pastoral.
Alguns de vocês têm sido parte dessa igreja há anos, mas continuam a viver como se Deus não existisse. Vocês se chamam de cristãos, vestem a cruz nas suas roupas, nos seus acessórios, frequentam uma igreja aos domingos quando dá, mas vocês vivem a vida de vocês como se Deus não existisse. Enfiados na pornografia, na fofoca, na maledicência, no vício em jogos, bebidas, vendendo sensualidade nas suas redes sociais, vivendo para comprar, experimentar, viajar, vidas vazias, comendo, bebendo e casando, buscando ser feliz hoje, como se não houvesse amanhã. Com todo o amor do mundo, você precisa se arrepender, meu amigo, minha amiga. Você precisa ouvir a voz de Deus hoje, e ao invés de endurecer o seu coração, de ignorar a exortação, ou de se irritar com a exortação, você precisa se arrepender hoje. Se reconhecer como um pecador, como um rebelde que tem vivido a sua vida como se ela fosse tua, como se você pudesse viver do jeito que você quer. E em arrependimento e fé, se submeter hoje a Deus, reconhecendo que Ele é o único Senhor e que você também precisa ser salvo pela graça, como Noé foi. Queridos, a boa notícia é que Jesus é maior do que Noé. Jesus é maior do que a arca. Noé e a arca são tipos de Cristo, eles apontam para Jesus. Você reparou como Deus deixa claro que Noé era o único justo? Você reparou isso? Que Deus fala para ele, você é o único justo que eu encontrei? Mas você também reparou que ainda assim, a esposa de Noé, os 3 filhos de Noé e as 3 noras de Noé são salvos? Noé, como uma sombra de Jesus, salva a sua família por meio da sua justiça, herdada de Deus e ainda imperfeita. Jesus é maior do que Noé. Jesus não herda a justiça dele. Ele é a justiça perfeita. E por causa da justiça perfeita de Jesus, eu e você podemos ser salvos, se nos arrependermos e crermos nele como nosso Salvador. A arca foi o meio usado por Deus para salvar Noé e sua família. Ela também aponta para Cristo e sua cruz, um outro objeto de madeira. A arca foi capaz de salvar os animais e 8 seres humanos. Jesus, por meio da cruz, oferece a salvação a todos os que vão até Ele e em fé se arrependem de seus pecados e creem nele, confiam nele para a salvação. Queridos, exigiu muita fé de Noé, para crer no que Deus havia falado, construir a arca e entrar na arca. Exigiu fé de Noé. Jesus disse, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Jesus é o Salvador perfeito que salva pela graça por meio da fé. Talvez você está buscando nas coisas desse mundo encontrar sentido para a sua vida, e você está voltando vazio. Talvez você ainda continue acreditando que se você fizer mais uma viagem, que se você comprar mais um carro, se você trocar de casa, se você comprar uma bolsa nova, se você trocar de celular, se você conseguir um emprego tal, se você fechar tal contrato, se você tiver tal relacionamento, aí sua vida vai ter sentido. Se você conseguir tantos likes, tantas pessoas te seguindo, se as pessoas olharem para o seu corpo e te desejarem, e você volta vazio. Você continua voltando vazio. E quanto mais você busca essas coisas, você precisa de doses cada vez mais fortes delas. Você continua vazio. Jesus está dizendo para você nessa noite, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Venham a mim, se arrependam, creiam, e eu darei a vocês vida, e vida em abundância.
uma vida que tem sentido, uma vida que tem significado, uma vida que tem um porquê, Deus e a sua glória. Versículo 22 nos diz que Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Meu irmão, minha irmã, uma das marcas daqueles que são verdadeiramente salvos é a obediência a Deus. Não é uma obediência perfeita, mas é uma obediência constante. Não é uma obediência perfeita, mas é uma obediência que é muito mais frequente do que a desobediência. É esse desejo por fazer tudo exatamente como Deus nos ordenou, mesmo que por vezes a gente falhe. Talvez nessa noite, meu irmão, minha irmã, você precisa voltar para Deus, arrependido e confessando que existem áreas da sua vida nas quais você tem sido desobediente a Deus. Talvez você esteja ignorando a ordem de Deus de perdoar alguém. Talvez você esteja ignorando a ordem de Deus de reconhecer seus pecados e pedir perdão a alguém que você precisa pedir. Talvez você, jovem, esteja ignorando a ordem de Deus de honrar seus pais. Você acha que você já sabe tudo. E quando seus pais falam com você, você vira os olhos. Você desonra seus pais. Talvez você esteja ignorando, meu irmão, minha irmã, a ordem de Deus de fazer da reunião da igreja uma prioridade. Uma ordem de Deus, está lá em Hebreus 10, 24, lê lá depois. É uma ordem de Deus. Talvez você esteja ignorando a ordem de Deus de criar seus filhos na instrução e disciplina do Senhor. E você está criando seus filhos de acordo com a tua cabeça. Talvez quem está criando seus filhos seja o YouTube. Talvez você esteja ignorando a ordem de Deus de não obter lucro desonesto. Talvez você esteja ignorando a ordem de Deus para amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Eu não sei o que é. Talvez você esteja ignorando a ordem de Deus de ser generoso com os teus recursos. O que eu sei, queridos, é que a Bíblia afirma em Provérbios 28, 13, que quem esconde os seus pecados não prospera. Mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. Confessar e abandonar são os dois passos para quem quer encontrar misericórdia. Confessar e abandonar. Confesse ao Senhor os seus pecados. E se seu pecado feriu outra pessoa, confesse a essa outra pessoa também. Se você precisa de ajuda para abandonar, procure uma pessoa piedosa, a quem você admire, que esteja andando com o Senhor. Não alguém, um amiguinho que vai falar, não, está tudo bem. Não, alguém que leve Deus a sério, que vai te ajudar. Confesse e abandone o seu pecado. Porque quem confessa e abandona, encontra misericórdia. Aqueles que viviam antes do dilúvio foram alertados por Noé. Pedro chama Noé de pregador da justiça. Enquanto Noé construía a arca, ele pregava: arrependam-se. Zombaram dele. O Senhor Jesus diz que eles não perceberam, até que foi tarde demais. O Senhor Jesus disse que assim será na vinda do Filho do Homem. Se você não perceber antes, vai ser tarde demais. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque ela não nos deixa na nossa zona de conforto. Ela não nos deixa. Tua palavra nos diz que tudo que nós temos e somos é do Senhor e precisa ser usado de acordo com a Tua vontade. Nosso tempo, nosso corpo, nossas posses, nosso lazer, tudo precisa ser usado de acordo com a Tua vontade, porque foi o Senhor quem nos criou. E mais, o Senhor nos comprou pelo sangue de Jesus. A vida que vivemos no corpo já não é mais nossa, ela é sua. Ela é sua.
Queremos viver para o Senhor. Pai, eu peço perdão, Deus. Peço que o Senhor nos perdoe. Peço que o Senhor traga arrependimento aos nossos corações, Deus. Pai, se alguém aqui ainda não te conhece de fato como o único e suficiente Salvador de sua vida, se alguém aqui talvez está iludido, enganado, vivendo uma religiosidade, achando que frequentar a igreja de vez em quando, fazer uma oração na hora do almoço, na hora de dormir, e que isso é cristianismo, Pai, abre os olhos, Pai. Abre os olhos, por favor, Senhor, que o Teu Santo Espírito abra os olhos. Traga arrependimento e fé, como um dia o Senhor fez comigo, como um dia o Senhor fez com meus irmãos e irmãs que aqui estão. Por pura graça do Senhor. Pai, por favor, não permita que até mesmo o fato de ser membro dessa igreja engane pessoas que ainda não são convertidas ao Senhor, fazendo elas acharem que elas estão salvas porque são membros da igreja, sendo que vivem vidas como se o Senhor não existisse. Transforma, Pai. Abre os olhos. Traz arrependimento. Traz fé. Por favor, Senhor. Senhor, eu suplico pelos meus irmãos e irmãs também. Por mim, Deus, por áreas de nossas vidas em que a gente reconhece que nós temos falhado. Pai, que o Senhor aponte essas áreas de maneira clara nessa noite. E que essas áreas que estão vindo nas nossas mentes, nós não abafemos a Tua palavra, mas nós deixemos a Tua palavra frutificar e sejamos obedientes, como Noé foi, por graça do Senhor, reconhecendo a Tua palavra e dando passos de obediência e submissão para fazermos o que o Senhor espera de nós. Por favor, Pai. E enquanto isso nós clamamos, Maranata, vem Senhor Jesus. Vem Senhor Jesus. Nos liberta de uma vez por todas desse corpo do pecado. É em nome de Cristo que nós oramos. Amém.